Olá, saudações de volta à Administração de Marketing 2 para falar sobre serviços, marketing de serviços. Olha, serviços fazem parte da economia como nenhum outro setor faz parte. Porque o mundo dos serviços, na verdade, sustenta a economia mundial, sabia disso? No Brasil, vamos falar do Brasil? Cerca de 70% da economia advém das empresas de serviço. Já imaginou isso? Não é indústria, não é indústria, não é o setor agrícola, é o setor de serviço. Esse setor é que banca a economia. Claro que lá dentro nós temos o comércio, então você pode fazer uma união entre comércio e serviços, estamos unindo esses dois segmentos aí da economia, mas especificamente falando dentro do mundo econômico brasileiro, é o setor de serviços que manda na economia. Olha que coisa interessante. E é sobre ele que nós vamos falar aqui dentro do marketing de serviços. Agora, por quê? Porque o setor de serviços se tornou o mais poderoso setor da economia hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos falar do Brasil. Porque houve uma grande mudança no comportamento das pessoas. Acompanhe o meu raciocínio. Há alguns anos, algumas décadas na verdade, atrás, era a indústria de transformação, a indústria de produção. Indústria, por exemplo, moveleira, calçadista, têxtil, de veículos. As grandes indústrias é que mandavam na economia. Mas por que passou a ser o mundo do serviço? Porque, primeiro, houve uma saída enorme, uma quantidade enorme de pessoas dos centros rurais para o urbano. Pessoas que moram em cidades, e as cidades vão se tornando cada vez mais complexas, mais inchadas, mais complexas, as pessoas precisando trabalhar mais, tem cada vez menos tempo para tudo, menos tempo para cuidar da sua própria saúde, menos tempo para estudar, menos tempo para cuidar dos filhos, lamentavelmente, por exemplo. Cada uma dessas situações, estudar, cuidar da saúde, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do carro, todas essas situações vão, aos poucos, precisando de profissionais da área de serviço, precisando de empresas da área de serviço. Eu preciso me locomover para a cidade? Eu preciso de uma empresa de transporte que é serviço. Eu preciso cuidar da minha saúde? Eu preciso de médicos, de hospitais, de planos de saúde, serviço. Eu preciso estudar, fazer faculdade, me qualificar, me aperfeiçoar, preciso de serviço. Ensino é serviço. Então você vai notando que as pessoas vivendo em grandes cidades, em metrópoles, em megalópolis, aquelas grandes cidades que vão se unindo, a vida vai se tornando cada vez mais corrida e aí quem vive na cidade, e a grande maioria da população hoje vive em uma cidade, a grande maioria, precisa do setor de serviço. Então o setor de serviço vai tendo um boom de crescimento, até se tornar essa fatia enorme da economia brasileira e, repito, da economia mundial. Então, para fazer o marketing de serviço, eu preciso conhecer algumas coisas, não é? Diferentemente de fazer o marketing de produto. Olha que interessante, eu tenho um produto para te vender. Eu entrego esse produto na tua mão, você testa este produto, se for um produto alimentício, você prova, você bebe, come lá um pedacinho do produto, não é? Se for uma roupa, você prova. E quando é serviço? Como é que eu vou te vender uma aula se você não teve a aula ainda? Como é que você vai pagar por um serviço bancário se você nem sabe se aquele serviço vai te servir mesmo? Ou quando você contrata um barbeiro que vai cortar teu cabelo, vai fazer a tua barba, e se não sair do jeito que você imaginava? E se o preço que ele está te cobrando você acha caro demais?
ou acha barato demais e até desconfia do serviço. Está vendo como é difícil fazer marketing para serviço? Fazer marketing para o produto é muito mais simples, porque o produto está ali. Ele é físico, ele é um produto, como a gente chama de tangível. Tangível, é físico. Agora, o serviço é intangível. Você não pega, não tem posse de nada. Quando você compra alguma coisa do mundo dos serviços, você está acreditando que aquele serviço que vai ser prestado para você, para a tua empresa, para a tua família, aquele serviço vai realmente ser condizente com o preço que você está pagando. Mas muitas vezes não acontece. Muitas vezes você paga um preço alto por um serviço que deixou muito a desejar. Então, para você fazer marketing de serviço, você precisa conhecer muito bem quem está do outro lado, ou seja, o teu cliente. Porque você vai precisar seduzir o teu cliente para que ele pague por uma coisa que ele não está vendo. Olha só o desafio. Diferentemente de vender um carro que ele está vendo, que ele vai testar, vai fazer o test drive, vender uma viagem é uma coisa completamente diferente, porque você paga pela viagem e nem viajou ainda. Essa viagem pode ser a pior coisa da tua vida, mas você não sabe, você vai ter que pagar pela viagem aérea, pela hospedagem no hotel, o translado, tudo que você vai fazer no local que você vai visitar. Percebeu aí? Então, para você fazer marketing de serviço, requer algumas outras características. Primeira característica, os produtos, eles não podem ser acumulados. Se você não vender o que você está pretendendo vender no serviço, você não tem como acumular, estocar. Como você vai estocar quartos de hotéis? Me diz aí. Estamos próximos, vamos aqui viajar, estamos próximos de um grande feriado, não é? Um grande feriado aí na sua cidade. E eu tenho lá o meu hotel. Se eu não vender todos os quartos, se eu não alugar todos os quartos, prestação de serviço. Se eu não vender, não alugar todos os quartos de hotel até a chegada do feriado, como é que eu vou acumular aquilo? Se eu não vendi, perdi. Não é verdade? Diferentemente, se eu não vendi um computador, eu posso estocá-lo, deixá-lo lá no estoque, fazer uma promoção, queima, alguma coisa nesse sentido, mas eu não consigo fazer isso com serviços. Eu preciso, então, encarar que, para vender serviços, eu preciso entender muito bem quem é o meu consumidor. Então, uma das características de vender serviço é, ele não pode ser acumulado. Outra característica sobre o serviço. Ele é um bem puramente fictício, ou seja, você não pega, não é? Ele é intangível. Quando eu digo fictício, é que você não está vendo. A pessoa está dizendo que ela fará determinado serviço para você, mas você vai ter que acreditar nessa pessoa. Daí porque um vendedor que vende serviço, ele tem que primeiro vender a própria imagem dele. Então, ele tem que falar bem, ele tem que se vestir bem, ele tem que se portar bem, porque é através do comportamento dele, da imagem dele, daquilo que ele fala, é que o cliente vai ter a ideia de que o serviço realmente vale a pena. Entendeu aí? Imagina um serviço de advogado que você precisa de um advogado e precisa contratar alguém urgentemente, não tem ninguém para te indicar, e você está passando ali na rua e entra num desses escritórios de advocacia. Pensa aí, o que você gostaria de ver para você se sentir seguro de que você estaria contratando um advogado de primeira, o que você gostaria de ver no escritório dele. Você ainda não encontrou o advogado. O escritório dele já tem que vender a imagem para você. O escritório dele tem que estar montado, o escritório dele deve estar decorado para passar a imagem de seriedade, de compromisso, de qualidade. Em quê? No serviço. Você ainda não viu o serviço do advogado.
Assim como você não viu o serviço do médico, assim como você não viu o serviço do barbeiro. Então, o ambiente também deve ser trabalhado da mesma forma que a imagem do profissional. E a gente termina essa unidade, já voltamos para a próxima.